Olá, eu sou o Pedro Freire, esse é meu primeiro vídeo. Eu não sou vlogueiro, nem estou acostumado a falar com a câmera, mas eu vou fazer esse vídeo especificamente para fazer uma resposta ao vídeo do Pirula, que trata sobre a construção da usina de Belo Monte no Rio Xingu. Vou colocar os vídeos sobre a usina de Belo Monte aqui na descrição do vídeo, que são dois vídeos que ele tratou especificamente sobre isso e mais um que ele fez alguns adendos mais recentemente. Eu peço desculpas com relação à cronologia do vídeo, já faz um tempo que ele colocou esse vídeo na internet, mas como a internet você não precisa ter essa cronologia, né? Eu gosto muito dos vídeos do Pirula, eu acho que os vídeos dele são muito bem referenciados, tratam de assuntos muito relevantes e são muito bem estruturados e argumentados. Bom, eu não vou colocar nenhuma referência aqui no meu vídeo, mesmo porque a maior parte das referências eu tirei dos vídeos do Pirula, que ele coloca todas as referências dele na descrição dos vídeos. Então qualquer coisa que você precise achar que eu falar aqui, eu acho que vocês vão encontrar lá no vídeo dele. Bom, na minha opinião, a usina hidrelétrica é uma das melhores opções que existem para o Brasil na produção de energia elétrica. Eu acho que o Brasil tem um potencial hidráulico muito grande que precisa ser explorado. E outros tipos de usinas de produção de energia elétrica ou são muito poluidoras ou são muito arriscadas, como o caso da usina nuclear ou a usina termoelétrica a carvão ou a óleo, que, cujos malefícios ao meio ambiente são muito maiores do que os benefícios em termos de produção de energia elétrica. E tem outras opções como eólica, que eu acho que não é muito viável aqui para o nosso território, e solar é muito caro. Então o que resta é aproveitar o potencial hidráulico que o país possui. Sendo que todas essas opções que eu citei, o Brasil já explora. O Brasil tem as usinas nucleares de Angra dos Reis, tem algumas usinas termoelétricas que são muito utilizadas nos períodos que a demanda aumenta muito, mas também tem as outras opções que não estão disponíveis para o Brasil, como geotérmica, que o Brasil não tem esse potencial, pelo menos por enquanto, na atual tecnologia. E outras opções também que não são muito viáveis. Eu nunca vi alguém citar que o país tem algum potencial maremotriz, pode ser que tenha, também depende também do desenvolvimento tecnológico para isso. E também tem outras formas de produzir energia. Eu acho que a usina hidrelétrica realmente é a primeira opção nas escolhas para o Brasil. Bom, o primeiro vídeo do Pirula, ele abordou muito mais os impactos socioambientais que uma obra dessa pode causar no local que ela está sendo construída, no meio da Amazônia. E eu concordo com todos os argumentos que ele utilizou lá. Eu acho que os benefícios que essa obra vai gerar em termos de produção energética podem não ser tão bons se você for ver os impactos ambientais que ela vai causar. Porque ela vai causar danos irreversíveis ao meio ambiente que podem gerar e vão gerar um prejuízo muito grande para o Brasil. Portanto, os benefícios têm que ser muito grandes para que os danos e os impactos ambientais não sejam tão relevantes assim, vamos dizer dessa forma. Mas em qualquer forma você tem que ter um estudo de impacto ambiental, que o Pirula comentou muito no vídeo dele, que eu e a Rima, e devem ser tomadas medidas para remediar esses impactos. Então você precisa evitar e minimizar ao máximo esses impactos. E isso não está sendo feito, como ele argumentou em todos os vídeos dele. Basicamente eu concordo com o primeiro vídeo dele sobre esse assunto. Eu gostaria de falar mais sobre o segundo vídeo, que ele tratou muito sobre a parte da técnica sobre o assunto, que é a minha área da engenharia elétrica. Então eu vou pautar esse meu vídeo mais no segundo vídeo dele sobre esse assunto.
Bom, no segundo vídeo ele começou falando da previsão de potência que será gerada pela usina de Belo Monte, que gira em torno, a expectativa gira em torno de 11,3 gigawatt de potência no seu máximo, né? E como os rios da Amazônia eles variam muito o volume de água, essa previsão pode cair para 5 gigawatts de potência, menos da metade, em épocas de seca, né? Bom, o seguinte argumento dele, ele pautou no trabalho do professor da USP, o Célio Berman, que apoiava a repotencialização da rede elétrica brasileira. Ele comentou que o Brasil tem cerca de 150 e poucas usinas hidrelétricas e cerca de 70 usinas, um pouco menos que a metade dessas usinas tem mais de 20 anos. Ou seja, os equipamentos das instalações dessas usinas estão antigos e a eficiência da captação energética dessas usinas não é mais a mesma eficiência de quando elas foram construídas. Evidentemente, os equipamentos sofrem desgastes mecânicos e elétricos também. Qualquer equipamento que você tem, elétrico ou mecânico, você precisa gerar uma manutenção nele, independentemente da área, e não é diferente numa usina hidrelétrica. Mas esses constantes desgastes que são gerados numa usina hidrelétrica por mais de 20 anos, não necessariamente uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, uma usina nuclear, eles se refletem principalmente na eficiência da produção, da geração de energia. Então, uma usina que poderia ter uma eficiência de 90% passa a ter uma eficiência de 85%. E sendo uma usina que produza, que gere 11,3 ou 15 gigawatt de potência, esse 5% que perde é relevante. Pirula argumenta que se fossem repotencializadas todas essas usinas com equipamentos mais modernos, evidentemente, você poderia ter um acréscimo de 8 gigawatts de potência nessas 70 usinas, que seria muito perto ou superior ao valor da usina de Belo Monte em tempos de seca. Mas tem um porém, é claro, essa repotencialização não é uma tarefa simples de se fazer. Você trocar um gerador de uma usina hidrelétrica é uma tarefa complicada e cara demais. Então você tem que parar a usina hidrelétrica para trocar um gerador ou qualquer outro tipo de equipamento que esteja diretamente relacionado à à geração de energia elétrica. Então, isso demanda tempo, isso demanda custo, e provavelmente para você fazer essa repotencialização em todas essas 70 usinas, só estou especulando aqui, mas eu acho que você gastaria próximo do valor que vai ser gasto na usina de Belo Monte. Então é uma tarefa custosa, demorada. São várias obras, são 70 obras que tem uma escala enorme para se fazer e tomaria muito tempo para se fazer também. Isso é uma possibilidade, isso tem que ser feito, mas é uma manutenção gradual que se precisa realizar. E não é uma solução para você suprir a demanda que é crescente que o Brasil tem de energia elétrica. O Brasil, ele mesmo comentou no vídeo dele que eu acho que o Brasil cresce anualmente 5% na demanda de energia elétrica. Simplesmente remodernizar os equipamentos que já existem não é suficiente para você suprir essa demanda. O Pirula ele continua a argumentação dele falando sobre o quanto de energia elétrica é perdido no Brasil na transmissão. Ele chega com um número de 15% da energia total produzida no Brasil que é perdido na distribuição. E ele compara esse número
com o padrão internacional que seria de 6%. Ele fala que essa perda está relacionada com isolamento de fio, não é muito bem isso, mais relacionada à distância que você percorre com a energia elétrica, são centenas de quilômetros que você tem que percorrer, e muito relacionada à eficiência dos transformadores. E ele fala que se você chegasse nesse padrão internacional de 6%, o Brasil conseguiria economizar 6,5 gigawatts de potência. Esse padrão internacional não serve de referência para o Brasil. O Brasil tem uma característica única dele que leva a você ter esse número de 15%. O próprio Pirula atribuiu esse número à incompetência dos projetistas ou do brasileiro de fazer essas instalações. Mas o Brasil ele tem uma condição única, que é a dimensão territorial que ele tem e a matriz energética. A usina hidrelétrica ela condiciona a geração de energia a uma certa localidade. Evidentemente que você só pode construir uma usina hidrelétrica onde tem um rio propício para isso. E não é qualquer rio que você pode construir. Então, geralmente, principalmente no Brasil, esses rios eles ficam afastados dos centros consumidores dessa energia. Então, no caso de Itaipu, fica centenas de quilômetros. No próprio caso de Sobradinho, a primeira cidade mais próxima, que eu acho que seria Aracaju, são 500 quilômetros de distância que você tem que percorrer com uma rede de distribuição. E nesse trajeto você tem perdas, você tem eficiência do transporte do fio, você tem eficiência da transformação de tensão. Por mais que você eleve a tensão a centenas de kilovolts, você não consegue reduzir o suficiente a perda para você chegar nesses 6%. O que são 500 km para um país europeu? É quase metade do país, em alguns casos. Então, esses 6% que é o padrão internacional, não é uma referência aqui para o Brasil. O Brasil tem a malha de distribuição de energia elétrica mais complexa do mundo. E isso acarreta, evidentemente, numa menor eficiência. Você tem uma malha complexa com várias ramificações. E esse 6% não é atingível aqui no Brasil. Tudo bem, você pode reduzir essa perda por uma manutenção preventiva, que evidentemente aqui no Brasil, como muitas outras coisas, a manutenção não é uma prioridade. Mas você poderia reduzir em alguns pontos percentuais, mas reduzir a metade no Brasil é inviável. Bom, evidentemente que a construção de uma usina hidrelétrica na Amazônia vai ficar muito afastado dos centros consumidores de energia elétrica. Mas isso tem que ser ponderado com relação à necessidade. Não pensando nos interesses políticos que estão permeados nessa decisão de construir uma usina hidrelétrica na Amazônia, essa distância ela tem que ser ponderada para você checar a viabilidade desse empreendimento. E mesmo que a distância seja grande, mas se o custo da produção dessa energia é menor ou se a demanda é muito grande, pode ser que seja necessário construir uma usina hidrelétrica, mesmo que seja a milhares de quilômetros de distância. O Pirula continua a argumentação dele, falando que as estatísticas dizem que o crescimento da demanda de energia elétrica no Brasil é de 5% desde 2001 em média, mas que a tendência seria que o consumo diminuiria pela maior eficiência da tecnologia. Então, evidentemente, hoje em dia as coisas tendem a ser mais econômicas. Evidentemente que a tecnologia ela vai melhorando, o consumo vai reduzindo e o próprio consumidor ele procura tecnologias mais econômicas para gastar menos energia elétrica. E tudo bem, isso é uma tendência que aconteça. Em contrapartida, há uma tendência a você mudar a matriz energética
que é uma tendência mundial de mudar do petróleo para energia elétrica, por exemplo. Então, existe uma forte tendência hoje a você mudar do carro que consome gasolina para o carro elétrico. Isso com certeza vai ser muito mais para o futuro, mas isso também é uma evidência que você pode aumentar muito o consumo de energia elétrica. Então essa demanda ela pode ser muito maior no futuro. Não necessariamente o desenvolvimento tecnológico vai acarretar na redução do consumo de energia elétrica. E pode ser muito pelo contrário, pode acarretar no aumento. Bom, o Pirula continua a argumentação dele falando sobre energia mista, que eu acho que é uma proposta boa, que cada pessoa tenha a sua produção de energia na sua casa para suprir a sua própria demanda e em caso de excesso de produção você redistribuir para a rede elétrica. Então você tem lá o seu painel solar ou sua turbina eólica, alguém que possa ter uma turbina eólica em casa, mas você abastece a sua casa, você liga a sua TV, você esquenta seu chuveiro com essa energia que você mesmo produz. E o excedente, quando você não estiver utilizando, você distribui para a rede. Então com isso você reduz a demanda. Se todo mundo fizer, você reduz a demanda de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Mas isso daí é uma coisa muito no futuro, com certeza, porque o Brasil nem legislação específica para isso tem. Porque para você ter uma produção própria e de se redistribuir para a rede elétrica, você precisa ter equipamentos específicos para isso. Então você precisa ter um inversor de potência e controladores de energia. Então você tem que controlar a frequência, você tem que controlar o fator de potência, que são relevantes na manter a qualidade da energia pública. Então a própria distribuidora de energia ela precisaria controlar a geração individual de cada pessoa. Então isso é uma coisa que demanda tempo. E se hoje são 15% de perda de energia por distribuição, com esse sistema misto, pode ter certeza que esse número vai aumentar muito. Tudo bem, considerando que você está produzindo localmente, você está consumindo localmente, isso é uma vantagem, com certeza. Mesmo que você não distribua para a rede elétrica, você suprir a sua própria demanda, ou se cada pessoa numa cidade suprir a própria demanda, isso com certeza desafogaria a demanda de uma usina hidrelétrica. Isso com certeza é uma opção muito boa. Mas hoje no Brasil, para você implantar isso, demanda muito tempo. Você precisa de muito incentivo e com certeza isso não é uma realidade. O Pirula falou que é uma medida simples. Eu não vejo nada de simples nessa medida. Bom, para completar, o Pirula, no terceiro vídeo dele, que ele fala sobre o Código Florestal, Rio+20 e também sobre a Belo Monte, ele argumenta sobre as usinas que foram construídas no Rio Madeira, a usina de Jirau e Santo Antônio, e que, nesse caso da usina de Santo Antônio, a primeira turbina que foi instalada lá, ela superaqueceu e tiveram que readaptar a turbina para as condições que ela estava. E ele fala que aquela turbina é diferente das outras. Primeiramente, cada turbina feita para qualquer tipo de usina hidrelétrica, ela é feita sob medida. Então não existe uma turbina igual a outra. Ele fala que aquela turbina é diferente porque é um rio com pouco desnível. Por exemplo, a turbina utilizada na usina em Cubatão, que utiliza a água da represa Billings, é completamente diferente do gerador utilizado em Itaipu, por exemplo. O gerador aqui de Cubatão, ela aproveita a energia cinética da água, então ela aproveita toda aquela queda d'água que existe nas centenas de metros de altura da Serra do Mar,
como fonte de energia para você extrair energia elétrica para aquela usina. Então, o sistema que ela utiliza é completamente diferente da usina de Itaipu, que você tem aquela represa e você utiliza a pressão da represa para girar essa turbina. Em Cubatão você utiliza mais a energia cinética da água. Então, cada turbina é completamente diferente uma da outra. Pode ser completamente diferente. Então, você tem turbinas feitas sob medida. Nesse caso, evidentemente que houve um erro de projeto que precisa ser refeito. Mas não quer dizer que qualquer usina que foi feita na Amazônia não vai dar certo porque o desnível é pequeno. Bom, e também não quer dizer que, no caso dessa usina de Santo Antônio, que foi 9 bilhões de reais indo pro lixo, porque a turbina esquentou. O projeto foi feito, houve o erro e ele precisa ser consertado, e vai ser consertado com certeza. Por mais que exista corrupção e interesses de empresas em construírem usinas hidrelétricas na Amazônia, as usinas têm que funcionar, obviamente. E no caso das outras usinas que estão querendo construir na Amazônia, também vai ser feito o projeto e cada turbina é feita para aquele projeto. Então, ele também comentou com relação à sedimentação que existe nos rios por causa do terreno que existe na Amazônia, que é mais sedimentar. Então, os rios ele tem mais sedimentos, e isso são fatores que devem ser considerados e são considerados no projeto de uma turbina. Então, a turbina ela é feita para trabalhar num rio de pequeno desnível e com sedimento. Bom, para concluir, eu acho que esse vídeo já tomou um bom tempo, muito mais do que eu esperava. Eu gostaria de falar que eu apoio que sejam construídas usinas na Amazônia, desde que sejam cumpridas as condições previstas na legislação ambiental e sejam minimizados os impactos socioambientais que são causados pela construção dessa usina. O próprio Pirula admitiu que, se fosse cumprido à risca o que foi determinado na IARIMA, ele também apoiaria, e essa é a minha posição também. Bom, acho que é isso que eu queria falar, basicamente sobre a parte técnica que ele argumentou no vídeo dele. E, bom, acho que é isso. Eu peço desculpas com relação à edição, acho que a iluminação também não ficou muito boa, mas é o meu primeiro vídeo. Bom, isso aí. Falou aí, galera.